Oi, boa tarde. Meu nome é Flávia, eu sou pós-graduada em psicopedagogia, fiz também a pedagogia hospitalar e sou graduada em pedagogia. Hoje sou diretora pedagógica de um centro que trabalha com pessoas com deficiência há 8 anos na rede particular de ensino, no segmento da educação especial, que é um ensino especializado. Bom, continuando essa conversa sobre o autismo, antes da gente falar especificamente sobre o autismo, queria contar um pouquinho da história das pessoas com deficiência, para a gente poder entender como que a gente chegou hoje no trabalho que é realizado com eles dentro da área da educação. Então, até o século XV, as pessoas com deficiência elas eram descartadas, né? Eram pessoas que eram jogadas nos precipícios, deixadas nas igrejas, consideradas como seres diabólicos, né? A gente tem a história do Corcunda, né, de Notre Dame, que bem especifica isso. Do século XVI até o século XIX, elas eram isoladas da sociedade sem direito nenhum ao tratamento. No século XX, as pessoas com deficiência elas eram vistas como cidadãos de direito, mas a sociedade ela via como um tratamento assistencialista e permaneceu com este assistencialismo por muito tempo. Nos anos 60, com a mobilização de parentes, dos familiares das pessoas com deficiência, a educação especial ela foi citada pela primeira vez na LDB, né? Onde eles começaram a perceber que essas pessoas tinham seus direitos e tinham que ser trabalhados. No ano 70 é assegurada às pessoas com deficiência a maioria da sua condição social e econômica mediante uma educação especializada. Nos anos 80 surgem os primeiros temas referentes a uma inclusão escolar. Nos anos 90 surgem as novas leis que vão contemplar que essas pessoas com deficiência tenham mais direitos, como leis de cota, adequação às instalações, às estruturas físicas e os mobiliários, acesso às instituições comuns de ensino que até então não era citado. No ano 2000 até 2015, essas novas leis foram garantindo esses direitos, né? E em 2016 veio a nova lei da inclusão, onde foi colocado no papel que era realmente de direito dessas pessoas. Então, para a educação, nós temos alguns apoios para que ela funcione, que a gente chama de sistema de apoio para a educação. Nós temos as leis, né, as leis estaduais, federais, que dão garantias a essas pessoas de estarem nesse processo educacional, seja ele comum ou especializado. Nós temos a elaboração do PDI, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do que é isso, mas é um plano de desenvolvimento individualizado que é feito pensando no sujeito como pessoa, com habilidades, com dificuldades. A adaptação curricular, que é uma adaptação do que é feito em termos curriculares, que nós temos um currículo que ele é pronto para ser trabalhado nas instituições, mas para as pessoas com deficiência, essa adaptação ela precisa ser realizada. Nós temos os materiais, as técnicas e as estratégias que são diferenciadas para as pessoas com deficiência. E a comunicação, que a Ângela também já falou muito bem, a questão da linguagem. Então, as práticas educativas, o que ela é um ciclo, né? Nós temos as ações educativas e para elas exercerem e elas serem realmente concretizadas, a gente primeiro precisa pensar num plano nacional de educação que rege toda uma educação, em termos, né, nacionais, em termos de documento, e temos que pensar também no sujeito, por isso vem o PDI. Feito isso, são realizadas as adaptações curriculares necessárias para esse sujeito. Quando são realizadas essas adaptações curriculares, a gente vai pensar nas estratégias que a gente vai trabalhar com esse indivíduo. Neste momento, a gente vai fazer as avaliações. Funcionou, não funcionou? Se não funcionou, pensamos novamente em novas ações educativas. Elaboramos e reelaboramos o plano de desenvolvimento. São realizadas novas adaptações, realizadas novas estratégias. Então, realmente, as práticas educativas são cíclicas. Mas antes de que isso tudo funcione, de que isso tudo comece a ser exercido, a gente tem que pensar: eu faço e exerço com esse sujeito uma integração ou uma inclusão? Bom, o que vem a ser integração?
A integração é quando a pessoa com deficiência ela se adapta a tudo que já existe. Por exemplo, uma pessoa com deficiência física vai estudar numa instituição onde só tem escada, as portas não são adequadas para ela entrar. E ela vai estudar lá da mesma forma. O que aconteceu? Aconteceu uma integração deste sujeito. Ele não foi realizada nenhuma modificação para que esse indivíduo pudesse estudar naquela instituição. Quando essas adaptações e essas adequações são realizadas, desde instalação, material, currículo, quando tudo é pensado e modificado e alterado para essa pessoa com deficiência estar lá dentro, quando toda essa adequação ela existe e ela é feita, o que acontece? Acontece de fato a inclusão. Então a gente tem que realmente saber, realizamos uma integração ou realizamos uma inclusão? Aqui depois que pensamos se realizamos ou não, agora sim eu vou pensar em quem eu estou atendendo, que é o que a gente veio conversar hoje, que é sobre o autismo. Bom, de um modo geral, o transtorno, do espectro autístico, ele se caracteriza em 4 dimensões. O transtorno da capacidade do reconhecimento social, que foi muito bem colocada, a questão da identificação do outro, da importância do outro, as dificuldades da comunicação social, o que essa linguagem, como que ele estabelece essa linguagem, e a incapacidade ou a dificuldade da imaginação, da simbolização. Então os padrões os padrões repetitivos de comportamento, que são os interesses, seja motor, cognitivo ou da linguagem. Muitas vezes esse autista ele pode estar associado aos déficits cognitivos e aos atrasos do desenvolvimento, ou não, tá? Pesquisas apontam que esse transtorno ele atende a grande maioria em sexo masculino, no entanto também é observado no sexo feminino, porém com um pouco mais de gravidade. E hoje já se pode diagnosticar, aqui coloca inclusive antes dos 3 anos de idade, mas hoje já se fala que pode ser diagnosticado, tem uma linha que se fala que pode ser diagnosticado também em bebês. Bom, então passando rapidamente, o autismo é um distúrbio neurobiológico com dificuldade na aprendizagem de conceitos, foco excessivo em detalhes, que foi colocado, a questão do rodar da rodinha, da questão do ventilador, tem um foco excessivo para a questão dos detalhes, tem uma distrabilidade bem grande, então quando for trabalhar, tem que se trabalhar a questão da concentração, tem um pensamento concreto, porque a imaginação é algo que realmente, para o autista, ele é algo difícil. Tem uma dificuldade na associação de ideias e na generalização, tem uma certa impulsividade e ansiedade em alguns casos, tem algumas anormalidades no sensório perceptuais e tem a deficiência intelectual que pode estar presente ou não, tá? Desde severa como não estar presente. Bom, tudo isso que a gente fala, a distrabilidade, a dificuldade de associação de ideias, a dificuldade de generalização, a gente não pode colocar tudo dentro de um pacote, de que todo autista tem isso tudo, ou de que todo autista não tem nada disso. As literaturas, elas mostram esse campo geral, mas tudo é analisado indivíduo a indivíduo. Então é importante a gente saber que cada indivíduo ele tem um jeito próprio de ser. Então assim, ele pode ter isto ou aquilo, ou pode ter todas. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado. Bom, entrando na questão educacional, que é o meu campo de trabalho, enquanto o campo da pedagogia, nós temos algumas estratégias, alguns recursos que são metodológicos, que são adequados para serem trabalhados com o autismo. Flávia, mas funciona? O TEACH que funciona, o ABA que funciona, o currículo funcional que funciona? Bom, antes da gente entrar, falando do que é cada um, a gente tem que pensar que como é o meu aluno, como que ele chegou para mim, que habilidades que ele tem, que dificuldades que ele tem. Então nós temos o PDI,
que é um plano de desenvolvimento individual que é realizado nas instituições. Nós temos o TEACH, que é uma estratégia de ensino. Nós temos o ABA, que é outra estratégia de ensino, o currículo funcional e a comunicação alternativa. Então, o que vem a ser o PDI? Bom, o PDI é o nosso ponto zero, tá? A gente tem que partir de um plano de desenvolvimento individual. É um plano que é destinado a todos os alunos com deficiência, realizado pelo professor dentro da sala de aula. Por que pelo professor? Porque é ele quem vai receber este aluno e que vai saber o que ele tem e o que ele precisa em termos de aprendizagem. O PDI ela é a primeira ação inclusiva. É importante para a família o acompanhamento da trajetória escolar desse aluno. Então, é importante que a família também participe da confecção desse plano de desenvolvimento individual. Participa como? Colocando o que ela tem de interesse, que seja trabalhado com ele, o que o filho tem enquanto habilidade para que os profissionais que forem trabalhar com ele na área da educação saibam qual é esse sujeito que ele está recebendo. Então, esse plano de desenvolvimento ele deve ser continuamente atualizado. Isso é muito importante, porque muitas vezes se pensa, eu fiz o plano de desenvolvimento dele no início do ano escolar e só vou mexer com ele no final do ano. Não, porque esse aluno ele está em constante transformação, em constante aprendizagem. Se a gente tem o processo de avaliação, bimestral, trimestral das escolas, esse aluno ele também vai ter que ser avaliado e reavaliado sempre que necessário. É um exercício contínuo do planejamento pedagógico que vai ser destinado a esses alunos. E isso é que vai fazer com que esse aluno ele tenha uma adaptação curricular adequada. Então, aqui eu trouxe um PDI simplificado, porque o PDI todo inteiro e completo, ele fala de todas essas capacidades, dessas dificuldades, mas de uma maneira mais minuciosa. Então, quais são, como que a gente faz a primeira vista quando a gente recebe esse aluno? Bom, esse aqui é um PDI simplificado, onde a gente tem, eu coloquei algumas observações, de capacidades, dificuldades. Isso aqui é como se fosse um aluno fictício, tá? Então eu tenho um aluno onde ele vocaliza e pronuncia as palavras isoladas, ele apresenta interesse por objetos, brinquedos e música, ele tem interesse por figuras e desenhos. Tá, aí agora eu quero saber as dificuldades, porque nós profissionais da educação temos sempre a tendência em ver mais dificuldade do que habilidade. Então a gente usa o PDI para a gente ter essa possibilidade de ver mais capacidades do que as dificuldades. Então, neste caso, este aluno tinha dificuldade na atenção, na concentração, em manter-se em ambiente ruidoso. Ele tinha dificuldade em dar função para os objetos concretos, ele não aceitava o toque, o contato com o outro, tinha comportamentos agressivos e de autoestimulação. Essa autoestimulação, gente, é autoestimulação de pegar mesmo, de tocar, tá? Ou morder. Então, essa é a autoestimulação. Feito essas capacidades, essas habilidades, aonde que eu quero chegar com esse aluno? Tá? Eu quero promover uma atenção dele, eu quero desenvolver o simbolismo e o uso convencional dos objetos. Então é feito o quê? Uma intervenção pedagógica de acordo com a série ou o ano que ele está. Tá, já sei que capacidade que ele tem, que dificuldades que ele apresenta, que intervenção que eu vou fazer. Bom, sabendo isso, aonde eu quero chegar com ele, agora sim eu vou ver quais são as metas e as estratégias para eu conseguir esse processo de intervenção com este aluno. Então, este é um plano de desenvolvimento bem concreto para que a gente realmente saiba com quem a gente está trabalhando, realmente saiba aonde eu quero chegar com esse aluno e aonde que eu preciso desenvolver com este aluno. Então, feito esse plano de desenvolvimento, nós temos as metas para chegar com ele, certo? Tendo essas metas, que recurso metodológico que eu vou utilizar? Bom, um dos recursos muito utilizados com os alunos com autismo é o TEACH.
O TEACH, ele é uma abordagem comportamental, aonde tem um apoio na psicolinguística, é uma conexão entre a linguagem e a mente. O TEACH, ele foi desenvolvido na Carolina do Norte. Hoje nós temos 2 especialistas no Brasil que são autorizadas a estar fazendo e repassando o curso do TEACH. Muita gente conversa e fala sobre ele, mas elas é quem são realmente autorizadas a estar falando e repassando esse conteúdo. Porque foram até lá e fizeram, né, essa habilitação, essa especialização. Então o TEACH, ele vem com um objetivo de facilitar a aprendizagem da pessoa com autismo. A partir de quê? De um arranjo ambiental, um ensino estruturado e uma comunicação alternativa. Porque como o autista, ele tem essa questão da rotina muito bem, tem que ser muito bem trabalhada para não ocorrer a desorganização. O TEACH vai muito em cima disso, de uma organização estruturada e de uma comunicação que realmente vai ser estabelecida de uma maneira adequada. Como que ele é feito? Bom, primeiro, vão ser apresentadas visualmente todas as instruções, todas as ordens vão ser dadas, sejam elas simples ou complexas, visualmente. Eles vão ter noção de organização, de noção de princípio e fim. Eles mantêm uma rotina, mesmo que flexibilizada, tem respeito à individualidade e ensina as habilidades em situações mais próximas do natural possível. Então, quais são as técnicas? O ensino estruturado, uma sinalização ambiental que seja eficaz, que se tem uma previsibilidade da rotina, que é algo que o desorganiza quando você não tem, né, essa previsibilidade dessa rotina, e tem a visualização das tarefas. Já o ABA é uma outra abordagem, é uma linha comportamental. Essa linha comportamental, ela quer entender, na verdade, compreender quais são os comportamentos dessa pessoa com autismo, e ela explica a associação entre o ambiente e o comportamento e a aprendizagem desse autista. A intervenção ela é baseada numa análise funcional, ou seja, a função do comportamento ela determina os comportamentos socialmente indesejáveis ou desejáveis. Então, é uma linha comportamental mesmo. Com quais objetivos? Trabalhar os déficits, identificando os comportamentos que a criança tem, as dificuldades que prejudicam a vida desse sujeito e as aprendizagens que ele tem. Diminuir a intensidade dos comportamentos que são chamados de indesejáveis, tipo birras, agressividade, estereotipias, ou até mesmo que dificultam o convívio social e a aprendizagem desse indivíduo, e promover o desenvolvimento das habilidades sociais, a comunicação, a adaptação, a cognição ou a parte acadêmica, dentre outras, e promover os comportamentos que a gente chama de desejável. Então, a aplicação do ABA, nós temos alguns passos a seguir. O primeiro passo é avaliar comportamentalmente como que esse aluno né? Ele tem a fase da descoberta desse aluno, você vai conhecer esse indivíduo. O segundo passo é traçar pequenos objetivos de curto prazo que vai ampliar as habilidades dele e a eliminação de alguns comportamentos inadequados, realizando a manipulação de antecedentes. Por exemplo, aquele aluno ele se nega a entrar na porta da escola todos os dias. O ABA ele vai pensar o que acontece antes com este aluno de chegar na porta da escola e ele se negar a entrar. Então, primeiro vai conhecer o aluno e depois começar a identificar o que acontece antes dos comportamentos que são considerados inadequados. E terceiro, identificado isso, é feito um programa de aplicabilidade, de aplicação desse trabalho todo, ou seja, na área acadêmica, na linguagem, no social, no verbal ou no motor. Então, depende da área em que foi identificado o que precisa ser trabalhado. E eles trabalham também com reforço positivo. Bom, quem pode aplicar? Quem tem especialização em ABA.
Psicólogos, terapeutas ocupacionais, eles trabalham com o ABA, desde que você seja autorizado a trabalhar com eles. Na educação ele pode ser trabalhado? Sim, ele pode ser trabalhado desde que você tenha ou orientação, né, da pessoa que é especialista com o ABA, ou que você seja realmente fazendo um trabalho em conjunto com os terapeutas que estão sendo trabalhados com este aluno. Em virtude disso, nós vimos que nós temos dificuldades com a linguagem, dificuldades com a questão comportamental, e a gente também tem a questão da comunicação, né, que já foi falada, a questão da linguagem. Para se comunicar com o aluno com autismo, é importante que a gente tenha uma linguagem objetiva, clara, com poucas palavras, com utilização de cartão ou gestos ou imagens ou palavras, dependendo do que este aluno ele vai necessitar. Algo importante a evitar, deve ser evitado gírias e frases de duplo sentido, que é algo difícil para eles compreenderem, e usar as afirmações muito claras. Essa é a melhor forma de se comunicar com uma pessoa com autismo. Em vista disso, a gente viu que a comunicação é algo importante para eles. Por quê? Nós, para mantermos uma relação com o mundo, a primeira forma de se comunicar, de se ter essa interação é pela comunicação. Então a gente precisa melhorar essa comunicação, né, dessa pessoa que tem o autismo. E como que a gente pode fazer isso? Existe uma linha da comunicação suplementar e alternativa, que é uma prática que se destina a compensar temporariamente ou permanentemente, porque também são utilizadas a comunicação alternativa para as pessoas que já tiveram AVC e que tiveram a fala comprometida, e também pode ser utilizada, né? Essa comunicação expressiva, ela pode ser auxiliada pela comunicação suplementar. Então, a comunicação suplementar ou alternativa, a suplementar é quando o indivíduo utiliza um outro meio de comunicação para complementar ou compensar a deficiência da fala, mas nem precisa substituí-la totalmente. A comunicação alternativa é quando o indivíduo utiliza o outro meio de comunicação ao invés da fala, devido à impossibilidade de articular ou de produzir sons adequadamente. Então, a suplementar, ela não precisa eliminar a fala, mas é para auxiliar o indivíduo a ser entendido, e a alternativa é quando ela realmente é trocada. Então, os objetivos da comunicação são promover a interação interpessoal, que no autismo é tão importante, essa relação social, reduzir a frustração, porque a pessoa com autismo, ela se frustra quando ela tenta se comunicar com o outro e ela não é compreendida, auxiliar o desenvolvimento da compreensão, diminuir a discrepância entre os níveis de compreensão e o nível de produção. O que é isso? É o que ele consegue compreender e o que ele consegue se expressar. E existem vários sistemas de comunicação alternativa. Nós temos duas chaves, que são a de baixa tecnologia e a de alta tecnologia. A de alta tecnologia são acionadores nos computadores, os próprios computadores, né, que usa a tela touch, as pranchas eletrônicas, igual o GoTalk, por exemplo, é uma prancha eletrônica que ela fala pela pessoa, e as de baixa tecnologia, que nós temos os cartões, que muita gente conhece esses cartões, a gente fala, é o PEX, é o PCS, é o Arasaki, o sistema Bliss. Então, isso, qual eu devo utilizar? É a primeira pergunta, né? Bom, tudo depende da avaliação que é feita com este sujeito. Então, além da comunicação, então nós já vimos duas estratégias de ensino, e vimos também que a comunicação ela vai auxiliar esse aluno. Falamos sobre a questão da rotina, o quanto que é importante as atividades serem organizadas. Por que as atividades devem ser organizadas? Para conseguir a atenção do aluno, os materiais devem ser de fácil acesso ao professor, assim como organizadas para o aluno também, ordens e instruções claras, com reforçadores e atividades curtas e de fácil execução. Então, aqui eu coloquei alguns modelos, tá? Esse aqui são atividades de alfabetização.
são atividades concretas de emparelhamento ou atividade elaborada para estimulação de gênero ou atividades para seleção de palavras, né, letras e palavras. Esse é um tipo de... Eu vou mostrar alguns tipos de atividades que a gente pode fazer. Essas são as agendas sinalizadoras, muito usada no TIT, mas que podem ser utilizadas também na sala de aula, naquelas rotinas que a gente faz, as famosas agendas. Então, o que a gente faz? Flávia, eu vou usar esse cartão sinalizador com objeto, eu vou usar com leitura, eu vou usar com concreto? Bom, isso tudo depende da avaliação que é feita com este indivíduo. Ele tem compreensão do que é concreto? Ele tem compreensão de imagem ou não tem? Então, tudo depende do plano de desenvolvimento individual. Tá vendo? A gente sempre volta no plano de desenvolvimento individual e na importância que ele tem. Aqui já é um modelo de agenda pictórica, que usou os pictogramas para poder ser feita a rotina desse sujeito. Né? Ele vai ter que trabalhar, ele tem um trabalho na sala de aula, ele vai ter aula de informática, então é tudo com o quê? Com a previsibilidade. A pessoa com autismo precisa dessa previsão de trabalho. Aqui nós já temos a área da matemática, né? Então aqui a gente tem essa área da matemática, temos a questão do trabalho com concreto, a questão de fazer quebra-cabeça, a gente utiliza a questão do velcro. Então, o que a gente vê? A gente vê que na área da educação a gente precisa realmente fazer atividades que são elaboradas pensando neste aluno, tá? Agora a gente vai abrir para as perguntas, espero ter esclarecido. Nossa, na área educacional, eu acho que primeiro é a gente ver que a pessoa com autismo ela tem habilidade, ela tem possibilidade de aprendizagem. Na área da educação, esse é o maior desafio. De que esse aluno ele tem mais do que um direito de estar nas instituições, seja ela especializada ou instituições comuns, de que esse sujeito ele tem a possibilidade de aprender. Nós educadores é que temos que fazer e nos reorganizarmos e estudarmos cada vez mais a respeito disso e oferecer o que há de melhor. Então, na área da educação, esse é o nosso maior desafio, a gente receber e a gente não tá em estado de alerta, né? Porque a gente tem essa questão de receber a pessoa com deficiência, né? E a gente entrar em estado de alerta e a gente não achar que não tem a possibilidade de oferecer para este aluno algo que seja realmente importante. Então, a gente baixar essa guarda mesmo, ver essa pessoa como um sujeito de possibilidades e oferecer para ele o que a gente tem de melhor na área da educação. Estudar as melhores estratégias, fazer, né, cursos mesmo e aprender a lidar com eles para a gente poder oferecer e dar a eles uma aprendizagem adequada. Na área da educação é isso. Eu acho que existe acho que a Flávia tem toda a razão quando ela fala desses desafios educacionais. Eu acho mesmo que são muito grandes, não só para a criança com autismo, né, mas para as crianças em geral. Acho que cada vez elas estão nos apresentando mais desafios, né? Cada vez mais. Especialmente as crianças autistas, por estudos que eu já acompanhei ou que fiz, a gente vê que a importância da escola para a criança autista, não é? Por menos que ela participe, mesmo numa escola comum, que não tenha nada de especificamente tratado para ela, a importância que ela dá a essa possibilidade, para esse campo, né, da escola, do encontro com... Ao mesmo tempo que é tão difícil o outro, quando a criança entra para uma escola, as crianças menores, em geral, têm uma relação com ela que é muito interessante, que não é a partir de uma hipótese de deficiência ou de insuficiência da criança, né? Eu acompanhei uma criança que os amigos diziam: nossa, ela faz coisas que eu não sei fazer. Ao mesmo tempo, eles funcionavam como uma espécie de mediadores dessa criança em relação aos outros.
Depois essa criança acompanhada até a adolescência, mesmo em situação bem adversa na escola e tal, com dificuldade de ter um acompanhamento, ela queria ir todos os dias, ela queria ser um escolar. E isso aí é mais do que um direito dela, né? É super importante que ela possa conseguir se armar com o saber da cultura. Né? E para isso a escola é importantíssima. O que eu acho que a grande dificuldade nossa é articular essa condição subjetiva singular com a condição da escola, que é sempre muito universalizante, né? Que a escola não pode tratar a singularidade do um a um o tempo inteiro, tem um coletivo, né? E então essa articulação é um grande desafio entre o singular e o coletivo. Bom, isso depende do que este aluno necessita, né? O que a gente tem enquanto parceiros de trabalho são os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, neurologistas, psiquiatras, então isso tudo é psicólogos, então assim, depende do que este aluno ele necessita, né? Em termos de trabalho, mas nós somos vários parceiros mesmo. Eu acho, além disso que Flávia falou, eu gostaria de ressaltar a importância de pessoas que trabalhem com arte e com oficinas. Com certeza, né? Mesmo. Oficinas, seja de teatro, seja de pintura, seja de expressão, que nós vamos encontrar modos muito inusitados de funcionamento. Capoeira, que nos musicoterapeutas. Música verdade. também é outro elemento, né? Assim, imprescindível. Então, quanto mais oficinas a criança estiver exposta a atividades inusitadas, assim, para além do currículo tradicional, né? Mais ela vai mostrar possibilidades de funcionamento. Bom, os professores, a gente está vendo um caminhar, né, desses professores, uma busca desses profissionais pelo conhecimento. A gente vê dificuldades? Sim, né? O que eu vejo são ainda dificuldades no recebimento desse aluno, no desenrolar da educação deste aluno, mas o que a gente vê realmente é um caminhar desses profissionais em busca do conhecimento mesmo. Eu tenho visto muito isso também, né, esse caminho dos professores em direção a um conhecimento sobre o autismo. Mas a questão que eu faço sempre quanto a isso é que é como se eles quase desprezassem um conhecimento que eles têm em função de buscar o especialista. Então eles preferem que um diagnóstico venha pronto, venha já definido pelos especialistas, do que ele possa diagnosticar com o saber dele aquilo mesmo que a criança apresenta. Como é que ele pode conceber aquela criança? Como é que ele, quer dizer, como ele maneja essa criança pode dar para ele muitos elementos e muitas vezes de uma maneira muito surpreendente, porque é singular, né? É um modo singular de acolher e de receber essa criança. Pode dizer muito mais do que, às vezes, um especialista muito preocupado em enquadrá-la numa série de critérios pode conseguir capturar. Então, eu acho que a sensibilidade, a formação própria do professor o habilita muito mais do que ele imagina para lidar com essas crianças, desde que ele possa fazer valer o seu saber. Nós temos que tomar o cuidado do professor, ele não tem a habilitação para diagnosticar, né? O diagnóstico é necessário. Eu disse realmente do diagnóstico informal. Exatamente, mas a gente realmente tem esse diagnóstico informal, né? Nós, professores, temos realmente esse olhar diferenciado mesmo para o aluno. É que não se trata de um diagnóstico de doença, né? Mas um diagnóstico de como essa criança funciona. Né? É isso que seria interessante, quer dizer, nós fazemos isso quando a gente olha para uma sala, a gente sabe, a gente faz um diagnóstico da sala, né? Isso. Nesse sentido que eu estou falando, a gente estabelece como é que aquilo é, né? E eu acho que os professores não podem ceder diante do autismo, eles devem procurar, devem estar sempre atentos a pôr o saber deles em jogo para se aproximar e para ver como isso funciona.
Não é para diagnosticar de jeito nenhum, mas é para tratar, para lidar com ele, para abordá-lo, para interagir com ele.